Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida neste momento. Sou o pastor João Pereira, estou aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus, com base aqui em Apocalipse, no capítulo de número 11, onde estaremos lendo o versículo de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Pois bem, meus queridos, estamos aqui para falar hoje sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? A curiosidade, sobre quem são as duas testemunhas é um tema que é bastante discutido entre os cristãos. Essas duas testemunhas são mencionadas no capítulo 11 de Apocalipse e descreve um contexto de perseguição contra o povo de Deus. Então, em harmonia com o restante do livro, esse capítulo ele traz muitas informações e é caracterizado pelo uso de uma linguagem simbólica. Apesar dos detalhes, a identidade das duas testemunhas não são reveladas diretamente. Então surgem aí vários questionamentos, várias posições, várias explicações e teorias a respeito. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto, para esclarecer para você aquilo que se deve saber e conhecer a respeito das duas testemunhas. Primeiramente, nós podemos fazer a pergunta: o que a Bíblia diz sobre as duas testemunhas? João, o autor do livro de Apocalipse, ele informa que as duas testemunhas, elas recebem o poder de Deus para profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco, que é símbolo da humilhação. Então, em seguida, as duas testemunhas são identificadas como as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E também sobre essas duas testemunhas é dito que se alguém quiser fazer mal às duas testemunhas, sairá fogo da sua boca, e esse fogo devorará os seus inimigos, pois quem fizer-lhes mal deverá ser morto imediatamente. É assim que vai descrevendo aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Então, além disso, também é dito que as duas testemunhas recebem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Elas também têm poder para converter as águas em sangue, para ferir a terra com pragas. Mas quando acabar o seu testemunho, a besta vai fazer guerra, a besta que sobe do abismo, vai fazer guerra contra as duas testemunhas, e essa besta vai vencerá as duas testemunhas e as matará. E os corpos das duas testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente, pela Bíblia, chamada de Sodoma e Egito, que também diz a palavra em Apocalipse 11, que é onde Cristo foi crucificado. Isso é uma alusão à própria Jerusalém, mostrando aí a sua pecaminosidade diante da realidade dos fatos e na iminência do juízo de Deus sobre a terra. Porque grande tribulação, como já falamos em outro estudo, catástrofes, juízo de Deus é para os povos que estão na terra, que são judeus e gentios. Então, Jerusalém aqui é classificada ou chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. E os corpos das duas testemunhas serão vistos por todos os homens em todas as partes da terra por um período de 3 dias e meio. Também não será permitido que os seus corpos sejam sepultados. Então as pessoas celebrarão, as pessoas enviarão presentes, as pessoas se presentearão, festejando, celebrando a morte das duas testemunhas,
porque a profecia dessas duas testemunhas, ela tinha atormentado os habitantes da terra, porque estava profetizando ou falando, protestando contra a sua pecaminosidade, contra a sua maldade, a sua transgressão para com Deus. Mas depois dos 3 dias e meio, Deus vai conceder espírito de vida novamente às duas testemunhas, e elas se levantarão, e os homens ficarão atemorizados, aterrorizados. Então a terra ouvirá uma voz do céu, chamando as duas testemunhas, e assim elas subirão ao céu numa nuvem, na presença de todos os seus inimigos. Então, analisando essa prévia sobre as duas testemunhas, vamos ver aqui agora algumas diferenças ou diferentes interpretações, alguns pensamentos diferentes que as pessoas têm a respeito dessas duas testemunhas do Apocalipse. Existem realmente muitas interpretações que tentam explicar quem são as duas testemunhas, e muitas dessas interpretações surgiram ao longo da história do cristianismo e foram defendidas por cristãos sinceramente comprometidos com a palavra de Deus, verdadeiros homens que tinham o compromisso de ensinar a verdade absoluta da palavra do Senhor. Então, nesse texto, nós queremos aqui nesse comentário com você, nós queremos expor as principais interpretações sobre a identidade das duas testemunhas. Nós não iremos aqui considerar interpretações defendidas por algumas seitas, pois isso desviaria aqui o nosso foco. Então também é válido a gente lembrar que, por conta da dificuldade do tema, é importante que haja respeito com quem defende uma interpretação diferente da nossa. Então eu estou aqui dando uma explicação, porém eu respeito você que tem uma interpretação totalmente diferente da minha. Uma das interpretações que nós temos aqui é que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Primeiro, nós podemos analisar que dentre todas as interpretações sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, provavelmente essa seja a mais popular entre os cristãos. Então o principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam identificadas como sendo o profeta Elias e Enoque diz respeito ao fato desses dois homens, que eles foram realmente os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. Eles foram arrebatados ainda no Antigo Testamento, como nós conhecemos pela palavra de Deus. Então quem defende que eles serão as duas testemunhas, afirma que esses dois homens foram guardados ou preservados para essa missão final. Eles foram guardados da morte, Deus os tirou daqui, diz a palavra que Deus, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Elias também da mesma forma, Deus o arrebatou em um redemoinho, subiu para o céu em um redemoinho. Então o ministério deles será concretizado ou completado no período do Apocalipse, onde eles estarão finalmente experimentando a morte. Porque também na Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrer. Se é uma ordem, então eles não morreram, pode ser então que seja de fato como essa interpretação a coloca. Segundo ponto que nós podemos analisar é que as duas testemunhas são Moisés e Elias. É bem parecida um pouco com a outra interpretação, bem semelhante, que nós já falamos. A diferença é que ao invés de Enoque, nessa interpretação, a outra testemunha é Moisés. A principal defesa para essa linha de interpretação fica por conta das características, dos poderes, das ações que lembram os dias dos homens que nós estamos falando, como Moisés e Elias. As duas testemunhas, por exemplo, podem ferir a terra com toda sorte de pragas. Então, podem converter água em sangue. Então, isso foi no período do ministério de Moisés. Elas também terão poder para cerrar os céus, fechar os céus para que não chova. Então assim também foi com Elias. Então outro ponto utilizado nessa interpretação é o fato de que Elias e Moisés foram os personagens presentes lá na transfiguração de Jesus. Conforme nós podemos ler no Evangelho de Mateus, eles apareceram lá no Monte da Transfiguração. E também ainda sobre essa interpretação, falando sobre Elias, tanto essa interpretação quanto a anterior geralmente utiliza uma profecia de Malaquias. O profeta Malaquias disse,
para defender esse possível retorno do profeta Elias à terra, que diz que lá no profeta Malaquias, mais precisamente no capítulo 4, diz que antes enviaria o profeta Elias. Então existe essa expectativa, essa interpretação baseada nessas razões que nós acabamos de citar para você. E também as duas testemunhas são cristãos desconhecidos. É outra interpretação também que é colocada. Essa interpretação diz que as duas testemunhas do Apocalipse não serão personagens bíblicos, mas personagens conhecidos, mas serão, na verdade, dois profetas cristãos que ainda são anônimos, desconhecidos, que serão levantados por Deus no período final durante a grande tribulação. Então esses dois cristãos exercerão um ministério muito importante e especial. Eles estarão atuando no espírito e no poder de Elias e Moisés. Mas não serão eles próprios, Moisés e Elias, serão dois profetas atuando no poder de Moisés e Elias. Isso seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista, que veio no poder de Elias, ministrando como também o profeta Elias, com as mesmas características. Mas então vamos lá. Quem são realmente as duas testemunhas? Eu creio que nesse ponto já tenha ficado assim bastante claro a dificuldade em se determinar quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Na verdade, é impossível afirmar com exatidão a identidade das duas testemunhas. Muita gente tenta explicar, tenta afirmar isso e aquilo, mas não. Existe uma grande dificuldade e é impossível afirmar com exatidão a identidade das duas testemunhas. Haja vista que a Bíblia não faz explicitamente essa menção da identidade das duas testemunhas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso nas nossas interpretações. Além disso, as duas testemunhas aparecem em um texto difícil, num livro escatológico que emprega muita simbologia, linguagem profética. Então nós precisamos ter muito cuidado nas nossas interpretações, nas nossas explicações, para não trazer confusão e nem heresia para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, além do mais, esses são pontos secundários em que divergências de interpretações não representam qualquer problema com relação à mensagem central das Escrituras, que é resgatar o homem, regenerar o homem, salvar o homem. Descobrir quem são as duas testemunhas não significa uma das doutrinas principais da fé cristã. Então não vamos nos preocupar com isso, que ele vai levar isso a um grau de salvação, de questionamento da nossa fé. Não, vamos tomar como conhecimento da palavra de Deus, porque precisamos conhecer, porque precisamos crescer na graça e no conhecimento, né? E conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias. Então não precisamos falar em interpretações corretas ou erradas sobre a identidade das testemunhas, podemos simplesmente falar em interpretações mais coerentes, menos coerentes. Claro, a coerência deve ser determinada com base unicamente na palavra de Deus. O que nós podemos fazer é identificar qual das interpretações sobre as duas testemunhas do Apocalipse parece se harmonizar melhor com o restante das Escrituras. Eu, por exemplo, tenho falado algumas vezes que não sou de acordo com sendo Enoque e Elias, porque se Deus os tirou para livrar da morte, como Deus os enviaria novamente para morrer? Mas são casos à parte, são casos a se observar, e o querer de Deus, a vontade de Deus está acima da nossa vontade, a vontade de Deus, o parecer de Deus está acima das nossas interpretações. Então aqui agora, eu entro, então, numa posição que eu concordo mais lógica, biblicamente falando. Na primeira parte da grande tribulação, são 3 anos e meio, Deus irá enviar as suas testemunhas para anunciarem o evangelho do reino, né? O evangelho do reino, durante o milênio, conforme está em Mateus no capítulo 24. Este é o mesmo evangelho que João Batista pregava na primeira vinda de Jesus, há quase 2000 anos. É o primeiro evangelho que Jesus pregou também: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
Então esse não é o mesmo evangelho que nós estamos pregando nos dias de hoje. E vendo dessa forma, notamos que existem 3 evangelhos. Vou abrir aqui um parênteses para falar 3 evangelhos. O evangelho da graça, que é o evangelho que está em Marcos 16:15. Nós pregamos, os crentes pregam, a igreja prega o evangelho da salvação pela graça em Cristo Jesus. Tem também o evangelho do reino, que é o evangelho de Mateus 24, que é pregado por Jesus, por João Batista, e será pregado então pelas 2 testemunhas, e também pelos 144 mil, e também o evangelho eterno, que é pregado por 3 anjos no período do juízo de Deus, que está lá também no livro de Apocalipse, o evangelho eterno que será pregado por 3 anjos. Então isso mostra que Deus não terá ninguém por inocente, o evangelho será pregado. Por isso Jesus falou que esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Não confunda, meu amado, evangelho da graça. Muita gente pensa, não, o evangelho tem que ser pregado, então Jesus não está voltando ainda, porque o evangelho não foi pregado para todas as pessoas. Negativo. O evangelho que será pregado a todos para vir o fim é o evangelho do reino. E outra coisa que eu quero que você observe, o evangelho, ou seja, o arrebatamento não é o fim. Então não confunda esse tipo de coisa. Jesus pode voltar hoje, o arrebatamento pode acontecer ainda hoje. Então, em Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus, ele fez essa advertência. Ele disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as coisas, então virá o fim. Esse evangelho do reino, como nós já vemos, como já foi escrito, como nós já falamos, começou a ser pregado realmente por João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor, e ainda será pregado nesse período da grande tribulação pelas 2 testemunhas, procurando converter o coração dos pais aos filhos, conforme diz o profeta Malaquias. Então mais um adendozinho aqui para os defensores de que Elias virá, né? Que Malaquias no capítulo 4 diz que ele pregaria e converteria o coração dos pais aos filhos, né? Então agora nós podemos fazer uma pergunta: se o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, quem iria pregar? Visto que só as 2 testemunhas não conseguiriam fazer tudo isso, então nós acreditamos, né, que as pessoas, ao ouvirem o evangelho, vão acreditar, vão aceitar esse evangelho e vão continuar testemunhando, também irão pregar o reino de Cristo. E obviamente, né, essas pessoas estarão sendo testemunhas. E sabemos então que o reino de Cristo está muito próximo. Isso irá acontecer no mundo todo, e assim aqueles que aceitarem essa palavra, que se tornarem testemunhas do evangelho do reino, poderão até ser mortos pelo anticristo, pela besta, por aceitarem o reino de Cristo e não aceitarem a marca da besta, porque vai estar então num período em que a besta exige para si adoração. Então será um período muito difícil de se pregar o evangelho. Mas aqueles que aceitarem serão mortos, né? E aqueles que restarem vivos dessa perseguição herdarão o reino de Cristo também no milênio. Então, de acordo com as bem-aventuranças, lá em Mateus no capítulo 5, vai cumprir com essas pessoas ainda aqui na terra. Os pobres de espírito, deles será o reino dos céus. Os que choram, eles serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os que sofrem a perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então aí cumpre-se então nesse período do milênio Mateus capítulo 5. Então há quem diga que essas 2 testemunhas não são pessoas, e sim uma profecia no sentido alegórico. Mas então por que em Malaquias no capítulo 4 diz que Deus enviará aos judeus o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Alguém poderá responder que Elias já veio através de João Batista, mas o que está sobre João Batista era o dom de Elias. Pelo contrário, acreditaremos que em reencarnação de espírito nesse caso aí? Não, de maneira nenhuma. Isso é impossível segundo a Bíblia. E também o Senhor Jesus, o Senhor falou depois que João Batista morreu. Então, portanto, meu amado irmão,
Meu querido que me ouve agora, as duas testemunhas não são alegorias e estarão a pregar o Evangelho do Reino de forma literal. Essas duas testemunhas, de acordo com a própria palavra e com o texto de Apocalipse, demonstram que ambas viram, veem e estão diante de Deus, pois não há outra forma de testemunhar se a testemunha não estiver diante da pessoa ou o fato acontecido. Com isso, concluímos que a identidade das duas testemunhas é de alguém que está na presença de Deus. Não vou falar além do que a Bíblia fala. Aprendi que quando a Bíblia não fala, devo me calar. Não sou um achólogo, mas fico com a ideia de que são dois seres que estão diante de Deus e que virão literalmente para pregar o Evangelho do Reino nesses dias finais. Se eles são anjos que vão se materializar, é um querer de Deus. Se são Moisés e Elias, é o querer de Deus. Se são Enoque e Elias, que foram preservados para terminar o seu ministério no fim dos tempos, que seja também. E Deus seja glorificado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Continue conosco, estaremos postando sempre vídeos novos com explicações precisas da Palavra de Deus, que é viva, santa e eficaz e enriquece as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.